Vocês estão vendo aquilo que está atrás de mim? São carneiros, ovelhas, cordeiros. Eu acredito que tem tudo a ver com esse vídeo, porque esse vídeo fala sobre o testemunho de um missionário que serve ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo. Estou falando aqui no caso de Luca Martini, que esse já é o terceiro livro dele. Antes de Quebrar a Cara, ele já escreveu outros dois. O primeiro foi... eram textos do blog que ele tinha, que foram hackeados pela Resistência Islâmica da Tunísia, uma coisa assim, e que deu o livro hackeado. E daqueles textos que tinham sido hackeados no blog, ele conseguiu salvar os textos e fez desses textos um livro. Aí o segundo livro deles foi mais voltado assim para a área da sexualidade, combatendo os males do mundo moderno relacionados à sexualidade, à perversão da juventude, e que deram um livro Enquanto a Fila Não Anda, que fala sobre também namoro, casamento. Então, Antes de Quebrar a Cara é um livro que inclusive eu estou aqui em Mogi Guaçu, na Fazenda Santa Elisa. Eu já estive aqui no vídeo que eu gravei sobre o Novo Normal. Eu já estive aqui, gravando aquele vídeo, e dessa vez eu fiz questão, foi providencial. Eu estou junto com as ovelhas, os carneiros. Eles não parecem, mas são carneiros, ovelhas e cordeiros, porque eles foram tosquiados, então fica com essa aparência de cabra, de bode, mas são todos ovelhas, carneiros e cordeiros. Então eu creio que tem tudo a ver com esse vídeo. Então quero resumidamente falar a respeito dos assuntos desse livro, que esse livro fala sobre decepção. Porque quebrar a cara? Porque o título Antes de Quebrar a Cara, ele fala sobre três tipos de decepção. Decepção com o mundo, decepção com Deus e decepção consigo mesmo. E a decepção consigo mesmo tem muito a ver com crise de ansiedade, com competitividade, com inveja, com o controle que as pessoas têm, principalmente nas redes sociais. Para quem ainda não sabe, eu era usuário do Twitter até pouco tempo atrás. Acabei saindo do Twitter porque eu era muito perseguido ali, era muito... tudo que eu postava ali era fruto de julgamento, eu era condenado pelo que eu postava, eu era julgado, pessoas blasfemavam contra Deus por causa daquilo que eu postava. Então chegou um ponto em que eu fui obrigado a sair dali. Então, mas existem servos de Deus ainda ali, que pregam o evangelho ali, inclusive o próprio Luca prega o evangelho ali. Ele tem sido usado por Deus para... eu acompanho o canal dele desde o começo. Eu não pretendo ater-me muito ao assunto do livro, porque a própria vida do Luca Martini já é um testemunho do que está escrito aqui. Praticamente tudo que está escrito aqui tem a ver com a vida que o Luca Martini tem levado. Eu acompanho o canal dele praticamente desde o começo, quando ele começou a mostrar cenas das viagens dele pelo mundo, as viagens missionárias dele, do pai dele. Ele já morou na Itália, já morou na Inglaterra, já morou... parece que tem uma irmã que mora em Oman, o pai dele mora na Itália, enfim, ele é um cidadão do mundo. Atualmente, se não me engano, ele mora no litoral paulista, não lembro se é Bertioga, uma coisa assim. Ele se casou recentemente com a Letícia Obara Martini, e parece que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão viajando para um lugar que nem sei ainda qual é, se é na Itália, se é em Oman. Eu sei que eles estão viajando para algum lugar do mundo, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então eles são cidadãos do mundo. Então o testemunho deles por si só já é suficiente para referendar tudo que está escrito aqui. Mas eu quero responder, resumir tudo que é dito nesse livro com a própria Bíblia. Inclusive eu peço desculpas a você, Luca Martini, se você estiver assistindo esse vídeo nesse momento, principalmente com algumas opiniões que eu tenho a respeito de música secular, a respeito do testemunho que devemos ter dentro e fora da igreja. Mas eu acredito que, tanto que o começo, a primeira seção do livro que fala sobre decepção com o mundo, frustração com o mundo, tem muito a ver com isso, o que o mundo espera de nós, como o mundo vê a igreja, como o mundo vê os cristãos. Então é um mundo que
nos sufoca, nos aprisiona, que faz com que tenhamos até dúvidas a respeito do nosso chamado, dúvidas a respeito de nossa comunhão com Deus. Então, mas à medida que eu vou lendo o livro, fala a segunda sessão que fala sobre decepção com Deus, frustração com Deus, aí depois a última parte que fala sobre frustração consigo mesmo, decepção consigo mesmo. Então, a partir do aí, quando nós lemos o restante do livro, dá para entender que nós devemos buscar em Deus a resposta para tudo, devemos buscar em Jesus Cristo e não em nós mesmos a resposta para nossas dúvidas. Devemos rejeitar o nosso próprio eu e seguir a Cristo para termos a verdadeira felicidade. Então, eu quero responder a esse livro, a tudo que foi dito nesse livro com a própria Bíblia. Inclusive, o esboço ficou gigante. Eu prometo que eu lerei. Eu não demorarei muito, para o vídeo não ficar longo demais. Então, nós não devemos confiar em nós mesmos, porque logo em Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículos 5 a 8, vemos o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. E tanto que o próprio Salomão acabou sendo vítima de sua própria sabedoria. A sabedoria dele, ele foi o homem Salomão foi o homem mais sábio de toda a história. Só que ele se vangloriou tanto de sua sabedoria que acabou se esquecendo de Deus. Ele acabou seguindo o que os outros povos faziam. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, e acabou essas mulheres que ele teve acabaram pervertendo o coração dele, tanto que o filho dele foi terrível. E Jeremias, muitos anos depois, Jeremias, que foi o profeta que testemunhou a destruição de Jerusalém, Jeremias disse o seguinte, no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, não devemos confiar em nossa própria capacidade, no nosso próprio ego, não devemos confiar no nosso próprio intelecto, naquilo que fazemos de melhor. Devemos confiar somente em Deus, porque se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, é pela misericórdia de Deus, porque Deus permite que sejamos. Mas não devemos usar isso como se fosse, se nós fôssemos autossuficientes. Não devemos nos tornar autossuficientes, achando que só dependemos de nós mesmos, de mais ninguém. Não. Tanto que muitas pessoas estão hoje fora da igreja porque viram, por causa do mau testemunho de pessoas dentro da própria igreja. Existe o joio no meio do trigo, existe, mas não devemos alimentar a ideia de que a igreja tem que ser um lugar de pessoas perfeitas, de que tudo tem, eu tenho que encontrar a igreja perfeita, senão não serei feliz. Não, a perfeição não está na igreja, a perfeição está em Jesus. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para louvar a Deus, para orar a Deus, para testemunhar a Deus, para aprender de Deus, para termos uma comunhão maior com nossos irmãos e termos um lugar adequado para nós adorarmos a Deus. Tanto que nesse período de pandemia, de coronavírus, eu cheguei a assistir algumas transmissões ao vivo, alguns cultos ao vivo, só que chegou um ponto que não aguentei mais, porque existem muitas coisas que a nosso redor que nos distraem, seja em casa, seja onde for, tiram a nossa atenção, desviam a nossa atenção, algo que na igreja, no templo, isso diminui muito. Então, a mensagem também que esse livro traz, a mensagem que esse livro traz também é de que não adianta apenas irmos para a igreja, irmos para o templo. Nós devemos ser igreja, devemos testemunhar Jesus Cristo com nossas palavras, com nossas atitudes, não somente no meio dos irmãos, não somente nos cultos, mas principalmente no mundo, onde quer que nós estejamos. O próprio Jesus enfatizou essa necessidade nos evangelhos. Primeiramente, eu quero falar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus diz o seguinte: Jesus já começou seu ministério pregando arrependimento. Então, Mateus escreve o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista já dizia isso, pregava arrependimento, o batismo pelo arrependimento, batizava para as pessoas que se arrependiam. E só que Jesus, logo no início do ministério, logo que voltou do deserto, né, passou 40 dias tentado pelo diabo, ele venceu o diabo no deserto e logo no começo do ministério pregou arrependimento. E a mensagem dele, ele não somente fazia milagres, não somente curava, não somente ensinava, mas também pregava mudança de vida. E no Evangelho de Lucas,
capítulo 9, versículos 23 e 24, ele enfatiza ainda mais isso, dizendo o seguinte: e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ou seja, aquele que confiar somente em si mesmo, que confia na sua própria felicidade, seu próprio intelecto, sua própria, naquilo que é melhor, e não colocar isso diante de Deus, não deixar Deus usar as suas capacidades, seu intelecto, o que ela tem de melhor para o reino de Deus, o fim será a perdição, o fim será a desgraça. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, quando foi abordado por Nicodemos, que foi atrás dele escondido, né, que temia os outros líderes judaicos, Jesus respondeu o seguinte para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é novo nascimento? É você deixar o seu velho homem, deixar a sua velha natureza, tudo aquilo que você fazia, que achava que era certo, porque satisfazia o seu ego, satisfazia a sua carne, satisfazia a sua vontade, seus sonhos, seus desejos, seus projetos. Se nada disso estiver de acordo com o que Deus deseja para a sua vida, tudo será em vão. Mas você deve submeter seus sonhos, seus projetos, seus desejos, suas vontades, todo o seu ser, até o mesmo o que você faz de melhor, seu talento, suas capacidades, suas habilidades, sua experiência de vida, e para que Deus aproveite, use da maneira por promoção do seu reino, porque somente Deus, por ser eterno e conhecer Deus desde nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Somente Ele nos conhece desde nosso mais profundo. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então Ele, a partir do momento que passamos a fazer parte do reino de Deus, Ele nos dá dons, e por meio desses dons Ele nos ajuda. Por meio do Espírito Santo, Deus nos ajuda a administrar, a ter um sentido em nossas vidas, para que nossa vida tenha relevância, nossa vida tenha sentido. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós usarmos os outros de escada, como diz a última sessão desse livro, tem um capítulo que fala sobre usarmos as pessoas de escada, usarmos as pessoas como trampolins, como usarmos as pessoas para conseguirmos algo. Fala de estupro, cultura do estupro, né? Como é que fala? A teoria do estupro. Porque o que é o estupro? É você satisfazer, você forçar uma pessoa a fazer algo para satisfação do desejo egoísta. Então você tem que tomar muito cuidado com essa chamada teoria do estupro, ou teologia do estupro, sei lá, para satisfazer seus próprios interesses, porque aí você está cavando sua própria sepultura, você está providenciando sua própria destruição. E os demais textos da Bíblia, no caso das cartas de Paulo e outras cartas também, enfatizam muito isso. Eu quero ler rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, primeiramente no capítulo 3, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, se nós somos salvos, é pela misericórdia de Deus, e porque a graça de Deus nos alcança. O que é a graça? Graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos, e misericórdia é quando não recebemos aquilo que merecemos. Continuando aqui no versículo 6, Romanos 6, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, nós não devemos achar que satisfazendo os desejos, nossos desejos, nossa carne, satisfazendo as pessoas que estão à nossa volta, nós seremos felizes. E não devemos achar que porque nós estamos na era da graça, nós devemos pecar à vontade e que Deus é misericordioso e não fará nada conosco. Não. Se nós pecarmos deliberadamente, nós estamos crucificando Jesus de novo. E então devemos sim manter uma vida reta, uma vida santa. Claro, não sendo assim santo, entre aspas, demais, porque aí nós estamos enganando a nós mesmos, enganando a Deus. Estamos fazendo uma barganha com Deus. Mas devemos servir a Deus de livre e espontânea vontade, entregando toda a nossa vida nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo nos oriente, nos conduza, nos console, nos conforte e nos oriente a irmos pelo caminho certo, a tomarmos o trilho certo, porque se nós formos de acordo com a nossa própria vontade, nosso fim será a destruição. Mas se nós seguirmos aquilo que Deus está propondo para nós, o nosso destino será a felicidade eterna, a vida eterna, uma vida realmente abundante, não financeiramente, materialmente, mas espiritualmente, mesmo no meio das adversidades, no meio das provações, no meio da pobreza, inclusive, nós seremos verdadeiramente felizes, encontraremos verdadeiramente a felicidade. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, a palavra nos diz o seguinte:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, nos rendemos a Ele, nossa antiga vida já era, passamos a viver a vida de acordo com a vontade de Deus, e por pior que seja o nosso passado, por pior que sejam as coisas que nós fizemos, por pior que sejam nossos erros, por pior que tenha sido nossa trajetória anterior, para Deus, para o mundo pode importar alguma coisa, porque o mundo joga na nossa cara tudo que nós fizemos de errado. Ah, você fez isso, você fez aquilo, quem dirá que não pode voltar a fazer na primeira oportunidade? É o que o mundo diz a nosso respeito, quando sabe do nosso passado. Mas Deus se esquece de tudo isso e nos ajuda a nunca mais sentirmos saudade do passado, nunca mais queremos voltar para a nossa vida que tínhamos antes. E é por isso que o apóstolo Paulo também nos aconselha aqui no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, devemos esperar que as pessoas nos chamem de doidos, que as pessoas não achem que nós somos, que nós só falamos besteira, fazendo besteira, porque aquilo que o mundo vê em nós, quando nós damos um testemunho coerente com a nossa fé, parece loucura dentro do mundo. O mundo chega a ser chocante, chega a ser escandaloso, mas para Deus é maravilhoso, que demonstra a nossa devoção a Ele de verdade, não somente nos finais de semana, não somente na igreja, junto dos irmãos, não somente porque temos cargo na igreja, que somos pastores, pregadores, missionários, enfim, mas porque toda a nossa vida, a vida cristã não se resume no final de semana, não se resume em um domingo. Devemos ser cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em nossas profissões, nos nossos momentos de lazer, na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, nos nossos momentos de lazer, junto aos nossos familiares, até mesmo quando ninguém está vendo, devemos ser cristãos, devemos servir a Deus, fazendo tudo não para sermos vistos pelos homens, não para recebermos a aprovação de seres humanos, mas para sermos aprovados por Deus. Continuando aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 12 a 20, a palavra de Deus diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecendo nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram em Cristo, testemunhando o Evangelho de Cristo, inclusive foram mortos em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar. E nós, crendo nisso, devemos testemunhar Jesus Cristo, porque existem provas incontestáveis de que Cristo está vivo. Todos os demais líderes das demais religiões, das demais seitas, das demais doutrinas morreram. E você pode encontrar seus túmulos, seus corpos, mas Jesus nunca foi encontrado. Se você for lá na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, você não vai encontrar o corpo de Jesus, porque Jesus não está lá. E por mais que existam teorias, existam conspirações de que esconderam o corpo de Jesus em algum lugar, de que o Vaticano fez isso, de que o Opus Dei fez aquilo, é tudo especulação. Porque o corpo de Jesus jamais foi encontrado, porque Ele ressuscitou, Ele se apresentou durante um certo tempo. Se você for lá aqui mesmo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, se você ler capítulo 15 inteirinho, você verá testemunhas, Paulo relatando testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então isso é o que importa, que existem provas de que Jesus ressuscitou, ainda que o corpo dele nunca tenha sido encontrado, porque não foi isso que ele ressuscitou. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18, há aqui um consolo, para que diante de tudo que existe de ruim no mundo, que tende a piorar ainda mais até o arrebatamento, e depois do arrebatamento ficará muito pior. Por isso que espero que não estejamos aqui quando Cristo vier, porque será um reino de trevas, de destruição, de morte. Mas
A segunda parte da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e 18, diz o seguinte: por isso não desfalecemos, antes, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E no capítulo 15, versículo 17, aqui está o cerne da nossa fé. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Devemos, ou seja, nosso passado já era. Por pior que tenha sido nosso passado, já era, acabou. Nossa vida em Cristo é diferente. Daqui para frente, a partir da nossa conversão, é uma outra vida. E na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, mais uma mensagem para nos evidenciar o quanto a nossa vida em Cristo é uma vida totalmente diferente da vida que tínhamos antes. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. E no capítulo 5, versículos 16 a 25 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora conselhos para a nossa vida cristã, para a nossa vida devocional, para o nosso testemunho do dia a dia. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis com a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, por causa do Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem as coisas não irão no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, presta atenção, amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, crucificar a carne não é o ato assim único. Devemos crucificar nossa carne todos os dias, porque a todo momento nossa carne nos, costuma dizer a querida Dani, a missionária querida Dani, tem que matar a carne todo dia. Então é algo que devemos fazer diariamente. E como devemos fazer isso? Buscando a Deus continuamente, olhando para o alto, olhando para... Como esse quero está passando atrás de mim agora, ele está voando, ele está olhando para cima para poder voar, e olhando o que está na frente, porque o quero, ele voa, olhando para cima e olhando para os lados, para ver se não tem nenhuma árvore com que ele se chocar. Prestando atenção no caminho que está em volta dele. Então devemos olhar para cima, olhar para Jesus, e devemos olhar para o lado para ver se nós não trombamos ninguém. Porque devemos nos preocupar com o próximo, com o bem-estar do nosso próximo. E sem fazer os outros escadas, sem fazer os outros trampolins, sem usar as pessoas para conseguir aquilo que queremos. Porque o que queremos é prejudicar nós mesmos, prejudicar as pessoas. Mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Continuando aqui, se você não puder, se eu estiver falando muito depressa, as referências estão todas aqui embaixo para você ler na Bíblia que você desejar, na versão que você desejar. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 17, esse trecho é bem longo, mas vale a pena lê-lo e prestar atenção em cada bloco que está aqui, porque é auto-explicativo. Portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado ao destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vieram de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui fala da rebeldia. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, que com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como elite de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é muito difícil nesse tempo de redes sociais, nesses tempos de cultura do cancelamento, isso é muito difícil, mas devemos fazer. E buscar a Deus para que isso seja possível.
E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-nos e demonstrando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui fala sobre a igreja, sobre não somente de estarmos na igreja, mas também de sermos a igreja, de vivemos num corpo, com parte de um corpo, cada um tendo o seu papel na edificação do corpo de Cristo, na edificação na promoção do reino de Deus. E o apóstolo Pedro, já indo para os outros apóstolos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 9 a 10, mostra aquilo que somos como povo de Deus. A partir do momento que nós abandonamos nossa reina vida e passamos a fazer parte do reino de Deus, nós somos isso aqui, que o apóstolo Pedro está falando aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E quero encerrar aqui com a exortação do apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 15 a 17, onde ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E terminando aqui no capítulo 5 da primeira carta de João, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, se o mundo está no maligno, devemos apresentar Jesus para o mundo. Não basta apenas sair do mundo. Porque o próprio nome de Jesus orou pedindo a Deus, acho que João 17, não lembro o versículo agora, Jesus orou o seguinte: não peço a ti, ó Pai, no caso Jesus orando para Deus, que os tires do mundo, falando dos seus discípulos, mas que os livres do mal. Ou seja, ainda que estejamos no mundo, devemos estar livres do mal. E toda vez que o mundo nos rodear para tentar nos destruir, para tentar nos abocanhar, para tentar nos devorar, devemos buscar a Deus para que Deus nos proteja do mundo que está à nossa volta. E devemos evitar que o mundo nos influencie, devemos ser influenciadores e não influenciáveis, devemos influenciar o mundo. E eu creio que o Luca Martini é um influenciador, é um missionário no YouTube e nas demais redes sociais também, inclusive o Twitter. E que Deus possa encorajá-lo, Deus possa usá-lo cada vez mais para a honra e glória de Deus, como testemunha, ele e a Letícia, a esposa dele, como testemunhas vivas do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, de como Deus pode usar uma pessoa, um casal, para a promoção do seu reino. E eu tenho certeza que você se emocionará com o último capítulo desse livro, e espero que quando chegar ao final desse livro você possa ter ainda mais paixão por Jesus, como o Lucas certamente tem. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe, inscreva-se no canal do Lucas também, que está aqui em algum lugar, e até